Graça e paz, amados e queridos seminaristas, estamos no terceiro vídeo do resumão do que nós aprendemos, do que foi abordado no primeiro semestre de 2023 no Instituto Bíblico IADA. Neste vídeo, vamos fazer um resumo acerca da doutrina da Palavra de Deus. Recapitulando, no primeiro vídeo, nós abordamos sobre a necessidade, a importância e de como estudar teologia sistemática. No segundo vídeo desse resumão, nós aprendemos sobre a Declaração de Chicago sobre a inerrância da Palavra de Deus. Peraí, mas a inerrância, ou melhor, a Declaração de Chicago sobre a inerrância da Palavra de Deus não está contida dentro da bibliologia, dentro da doutrina da Palavra de Deus? Sim, nós vamos elencar neste resumo sobre a doutrina da Palavra de Deus terminologias que nós já elencamos no segundo vídeo, mas creio eu que pela repetição vai corroborar o aprendizado acerca da doutrina da Palavra de Deus. Vamos lá? Quero, antes de qualquer coisa, orar novamente com você. Pai, estamos diante de Ti, somos salvos em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, Senhor, e nós Te agradecemos pela oportunidade de nós aprendermos mais e mais acerca de Ti, acerca da Tua Palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, abre os olhos, Senhor, do nosso entendimento para enxergarmos as Tuas verdades e as Tuas revelações na Tua Palavra. É o que nós te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Doutrina da Palavra de Deus, resumo. Wayne Grudem salienta na sua teologia sistemática o seguinte: a doutrina da Palavra de Deus é um dos pilares da teologia cristã e da fé cristã. Para mim, é o fundamento, é a base, é o pilar maior da teologia cristã e da fé evangélica. Segundo Wayne Grudem, em sua obra Teologia Sistemática, a Palavra de Deus é o meio pelo qual Deus se comunica com a humanidade e revela sua vontade e seu plano de revelação. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus, ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus e é a autorrevelação de Deus, é a revelação de Deus acerca dele, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo, acerca de nós e acerca do plano da salvação que ele determinou, planejou para nós. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação durante todo o dia. Teus mandamentos me tornam mais sábio do que meus inimigos, porque eu os tenho sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito em teus estatutos. Sou mais prudente do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Desvio os meus pés de todo caminho mau, para que possa obedecer a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doce é ao meu paladar a tua palavra. É mais doce do que o mel à minha boca. Salmo 119, do versículo 97 ao versículo 103. Amados, vocês lembram que nós falamos isso? Creio que foi no primeiro vídeo, que o salmista, no Salmo 119, ele usa terminologias, expressões que para mim são intercambiáveis, mas o que ele quer dizer é tudo palavra de Deus. Então, nós podemos trocar lei por palavra de Deus, mandamentos por palavra de Deus, estatutos por palavra de Deus, juízos por palavra de Deus, preceitos por palavra de Deus. O que eu acho interessante é que, aqui no finalzinho, quão doce é ao meu paladar a tua palavra. A palavra de Deus. A gente tem que
se encher da palavra, e Jesus falou isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se encha da palavra de Deus, que a sua boca vai estar cheia da palavra de Deus. E ele destaca aqui, ó, o quão doce é ao meu paladar a tua palavra. A doutrina da palavra de Deus. Nós dividimos nos seguintes tópicos: inspiração da palavra de Deus, canonicidade da palavra de Deus, inerrância da palavra de Deus, infalibilidade da palavra de Deus, autoridade da palavra de Deus, clareza, necessidade e suficiência da palavra de Deus. Wayne Grudem diz o seguinte: acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e que é completamente verdadeira e confiável em tudo que ela ensina. Acredito que ela é a fonte primária e autoritativa para a nossa compreensão da verdade divina e que sua mensagem é clara e acessível para todos os crentes, sem a necessidade de conhecimentos especializados ou elite clerical. A Bíblia é divinamente inspirada, inerrante, infalível, necessária e suficiente para conhecermos a verdadeira natureza de Deus e de nós mesmos, e para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Por isso, acredito que devemos nos dedicar ao estudo e obediência da palavra de Deus em nossas vidas, buscando entender cada vez mais a sua mensagem e aplicá-la em nossas decisões e comportamentos diários. Nós devemos ler, meditar, guardar no coração, confessá-la, orar e praticá-la. Nós devemos fazer isso todos os dias, concernente à boa palavra do Senhor. A revelação da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação especial e completa de Deus para a humanidade. Versículo-chave. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Bem, a palavra de Deus a Bíblia é a revelação de Deus, especial e completa, para toda a humanidade. Não surgirá, como nós já temos falado, não surgirá algo revelador, algo, agora Deus falou dessa maneira. Não, a Bíblia é completa e é a revelação final de Deus para a humanidade. A inspiração das Escrituras. As Escrituras foram inspiradas por Deus e são completamente confiáveis. A inspiração é o processo pelo qual Deus guiou os autores humanos das Escrituras a escreverem exatamente o que ele queria que escrevessem. Esse processo não, de maneira alguma, não anula a personalidade ou estilo dos autores humanos, mas garante que as Escrituras são totalmente verdadeiras e confiáveis. A inspiração, Deus naquele momento de inspiração, Deus afastou a personalidade, o estilo literário de cada autor bíblico? Não. E nós já aprendemos isso, que na Bíblia nós temos N estilos literários. Versículo-chave. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. A canonicidade das Escrituras. O cânon das Escrituras é a lista dos livros inspirados por Deus, que foram reconhecidos como parte da Bíblia. A canonicidade das Escrituras é importante porque ajuda a determinar quais livros devem ser considerados
autoridade divina e quais não devem. Nós aprendemos isso no seminário. A nossa Bíblia, ela é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quando foi deliberado o cânon bíblico, Deus usou a igreja para determinar, apenas para corroborar com aquilo que já era pincelado em todas as igrejas cristãs. Fechou-se o cânon bíblico. Porém, ao longo da história da Igreja Católica, foram colocados outros livros. Nós tivemos acréscimos de livros no cânon Bíblia Católica, que foram inseridos por quê? Ou para quê? Foram inseridos para corroborar, para autenticar as heresias que foram inseridas na Igreja Católica ao longo dos anos. A clareza das Escrituras. As Escrituras são escritas de forma clara e compreensível, para que todos possam entender o que Deus está comunicando. Embora alguns trechos possam ser difíceis de entender, o significado geral da mensagem das Escrituras é claro e acessível a todos. Versículo-chave, Salmos 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A gente não precisa, por mais que seja bom, por mais que seja saudável, mas independente da nossa condição intelectual, da nossa formação acadêmica, nós sempre vamos entender o que Deus estabeleceu lá nas Escrituras. E isso é chamado da clareza das Escrituras. Um semi-analfabeto e um pós-doutorado vai entender basicamente a mesma coisa. Talvez se terá o acréscimo de palavras lá no original grego, como em muitas mensagens minhas, eu vou lá no original grego e isso apenas reforça, endossa e amplia aquele texto. Mas, logo de início, toda a Bíblia é clara. A necessidade das Escrituras. As Escrituras são necessárias para que possamos conhecer a vontade de Deus e experimentar a salvação. Elas são a única fonte de revelação divina disponível para nós e, portanto, são essenciais para a nossa fé e vida cristã. Versículo-chave. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Nós, como seres humanos, temos a necessidade das Escrituras. E foi por isso que Deus estabeleceu a autorrevelação dele, a revelação dele, de Jesus, do Espírito Santo, a revelação acerca de nós mesmos, do plano, da eternidade, pois nós precisamos disso. Todo ser humano tem que estar consciente dessa verdade. Ele tem a necessidade das Escrituras. A suficiência das Escrituras. As Escrituras contêm tudo o que precisamos para conhecer a Deus e viver uma vida piedosa. Não há necessidade de outras fontes de autoridade. Além da Bíblia, a suficiência das Escrituras significa que elas são capazes de fornecer tudo o que precisamos para a nossa salvação e crescimento espiritual. Credo, confissões de igrejas e denominações, tratados teológicos vêm corroborar, vêm ajudar, vêm auxiliar, mas a Bíblia é suficiente. Amém? Versículo-chave. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade.
pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 2 Pedro 1:3. Quero sintetizar, basicamente, a doutrina da palavra de Deus nas seguintes afirmações. A Bíblia é a fonte primária e autoritativa para a nossa compreensão da verdade divina. A inspiração divina da Bíblia garante sua confiabilidade e veracidade. A canonicidade da Bíblia é o resultado de um processo de seleção divinamente inspirado. A inerrância e a infalibilidade da Bíblia garante sua total confiabilidade. A autoridade da Bíblia significa que ela é a palavra de Deus, e deve ser seguida e obedecida. A clareza da Bíblia torna sua mensagem acessível a todos os crentes. A Bíblia é necessária para conhecermos a verdadeira natureza de Deus e de nós mesmos. A suficiência da Bíblia significa que ela contém tudo o que precisamos para a salvação e para vivermos de acordo com a vontade de Deus. O estudo e obediência da palavra de Deus são essenciais para a nossa vida. A Bíblia é a base sólida e confiável sobre a qual construímos nossa fé cristã. E eu fui bem rápido nesse resumo acerca da doutrina da palavra de Deus, bibliologia, pois já tratamos de forma mais expandida lá na Declaração de Chicago sobre a inerrância da palavra de Deus. Mas, basicamente, esses dois vídeos vão corroborar para um entendimento maior ou para relembrar vocês do que vocês já estudaram em nosso seminário. E coloco para vocês de novo, inspiração da palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada por Deus por meio do Espírito Santo. Deus usou vários autores em contextos históricos e culturais distintos um do outro para trazer a nós a palavra dele escrita. Canonicidade da palavra de Deus. Nós, cristãos evangélicos, acreditamos piamente que o cânon bíblico é composto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Inerrância da palavra de Deus. Se eu creio que a palavra de Deus é infalível, vai me levar automaticamente à inerrância dela. A Bíblia é verdadeira, ela é autêntica, nela não há enganos. Infalibilidade, de forma bem pontual, já vai abordar a questão que na Bíblia não há contradições, enganos, mentiras e até subjetividades. Não, a Bíblia é isenta de todo erro, de todo engano e de toda contradição. Se, porventura, eu não entendo, para mim, uma determinada situação é contradição, então ali é uma pseudo-contradição e eu preciso me aprofundar naquela temática. A Bíblia, por ser inspirada, inerrante, infalível, ela tem autoridade sobre todas as áreas de nossas vidas. Ela tem autoridade sobre a igreja. Clareza, não é necessário uma graduação formal para se entender a Bíblia. A Bíblia é clara. Necessidade. Como seres humanos, temos a necessidade da palavra de Deus. Deus se revela por meio da palavra de Deus e nós temos necessidade dela. E, por fim, suficiência. Por mais que seja bem explicado, bem construído, bem elaborado, qualquer texto, qualquer confissão, qualquer suposta revelação, a Bíblia ela é suficiente, não é mais necessário uma outra revelação. A Bíblia é plena e ela é suficiente. Amém? Então, nós finalizamos agora o resumão acerca da doutrina da palavra de Deus. Qualquer dúvida, pode colocar no comentário
que a gente vai responder, ok? E se você quiser o slide em PDF, é só colocar o seu e-mail no comentário que a gente vai mandar para você. Queridos e amados, finalizamos aqui e no próximo resumão vamos abordar um resumo. Também eu vou fazer vídeos distintos. Primeiro, sobre a existência e o conhecimento de Deus, tá bom? Dentro da doutrina de Deus, dentro de teontologia, dentro da doutrina própria, que é a doutrina de Deus. Amém? Um abração, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua igreja e o seu ministério. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até mais.